dia, amado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Mais uma semana que nós estamos iniciando, né? Esse mês está encerrando o mês de setembro hoje, iniciando o mês de outubro. Mês de outubro, né? Um mês que nós vamos estar consagrando ele ao Senhor. Nós estaremos falando de plenitude, é a campanha do mês de outubro da Sara a Nossa Terra, né? E que Deus possa ministrar sobre a sua vida. Hoje eu quero falar vivendo na plenitude de Deus. Que o Espírito Santo possa trazer essa plenitude sobre a sua vida, essa paz, essa mudança, essa transformação dentro de você. Amém? Que você possa buscar, que você possa clamar e que você possa crer que o melhor de Deus sempre vai estar por vir na sua vida. O texto que eu quero ler está em Efésios, capítulo 4, do verso 12 a 16, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como é bom viver em plenitude de Cristo e saber que com o Senhor não existe meio termo. Ou você é feliz ou você é infeliz. Ninguém é quase feliz. Uma pessoa que se diz que está mais ou menos feliz, ela está infeliz. Precisa ser liberta, curada, restaurada, para viver a plenitude de Deus, para tudo aquilo que Deus tem para entregar para nós. Para vivermos a plenitude, para usufruirmos a vida em abundância que Jesus prometeu na palavra, nós precisamos vencer algumas situações na nossa vida. Como? Primeiro, problemas emocionais. Os problemas emocionais e as debilidades que uma pessoa carrega, seja homem, mulher, precisam ser tratadas, curadas, porque caso contrário vão se multiplicar com o tempo. Temos que ser proativos no ajuste emocional para não vivermos desajustados emocionalmente, mesmo após termos um encontro com o Senhor. As nossas emoções precisam ser curadas, trabalhadas, tratadas. Todos nós precisamos ser tratados emocionalmente. Pensar o contrário é um grande engano para as nossas vidas. Nesse caso, os homens são mais dados aos erros do que as mulheres. Os homens não são de importar muito com as emoções, porque são mais razão. E muitos aprenderam desde cedo que homem não chora. Crescem desprovidos de proteção emocional e quando casam não sabem suprir as emoções da esposa e muito menos dos filhos. Cuidar das emoções, investir nas emoções, é não se permitir morrer antecipadamente por causa de uma vida desajustada, proveniente de emoções adoecidas. Nós sabemos que, como família, mais do que nunca, nós devemos buscar conquista emocional que nos leva a ter uma vida equilibrada com o cônjuge, com os filhos e com as pessoas ao nosso redor. Nós vemos que as pessoas, elas se convertem ao Senhor Jesus e elas vêm para o Senhor Jesus e começam a orar, jejuar, buscar o Senhor, crescem espiritualmente, mas emocionalmente ficam paradas. E vai chegar uma fase na vida que, com as lutas, tribulações, que atacam as emoções demais, se essa pessoa não estiver preparada, a tendência dela é o espiritual dela se fazer ela cair, fazer ela voltar muitas vezes, retroceder por causa das emoções. E quantas vezes, quando crianças,
nós ouvimos, né, dos nossos pais que nós não devíamos chorar, ou que tínhamos que engolir o choro, principalmente homens, que ensina errado. A Bíblia diz exatamente o contrário, lá em Eclesiastes 3, 1, 4, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, há todo propósito debaixo do céu, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E se queremos a cura em todas as áreas da nossa vida, vamos precisar de alguns momentos para sermos livres das prisões emocionais. Precisamos aprender que os desajustes emocionais podem acarretar muitas perdas e cadeias, como manter o choro preso. Na Bíblia, nós encontramos muitos homens que choraram, inclusive Jesus. A Bíblia diz também lá em Ziclag, Davi chorou tanto que desfaleceu o ânimo dele. Ele chorou por causa de sua esposa Abigail. E como a igreja de Jesus, precisamos aprender a chorar pela noiva. Isso significa também chorar pelo cônjuge quando você é casado, né? Chorar pelos filhos, tudo isso diante de Deus. Às vezes nós vemos que muitos vivem casamentos difíceis, né? E o que vai mudar essa história é entrar com choro, com pranto, com arrependimento, buscando Deus nesse relacionamento. Nós vemos que as pesquisas, elas comprovam que enquanto as mulheres fazem tudo para agradar os homens fazem tudo para machucá-las. Quanta cura precisamos para ter casamentos sadios, né? Não é à toa que a Bíblia diz que maridos devem amar suas esposas e não tratá-las com mágoas. É uma ordem da palavra de Deus. E muitas vezes essas coisas estão tão desconectadas da palavra de Deus, porque muitas vezes eu dou aquilo que eu recebo, eu não recebi, como que eu posso dar algo que eu não recebi? Então, nós vemos, a palavra de Deus fala em 1 João 4,8 que Deus é amor. Deus é amor. Quantas pessoas feridas por não estarem cumprindo o que a Bíblia diz. Seria tão simples se nós seguíssemos a palavra de Deus, aquilo que nos ensina sempre, visto que nós encontramos na palavra direção para tudo na nossa vida. Assim, nós íamos poder viver o amor e não sofreríamos desafetos. Vemos tantas pessoas, tantos casais que por falta de não cumprimento das ordenanças da palavra, né, sofrem. Maridos que amam, cuida. A Bíblia fala que a esposa e os filhos, né, são presentes de Deus nas nossas vidas, né? E gerar vida e relacionamento curado através da palavra de Deus, isso é verdadeiro. A palavra de Deus fala que a esposa que ama é submissa e cuida dos seus filhos com amor. Não é difícil ser submissa quando é amado segundo Cristo amou a igreja e se deu por ela, né? Só que hoje nós vivemos um padrão de família totalmente fora da palavra de Deus. E a família que se ama, né, são felizes, são realizadas, marido, esposa, filhos, mantém a ordem nas suas vidas. Cada um tem o seu papel e muitas vezes sofre porque está fora do papel. O marido não assume a responsabilidade de ser sacerdote do lar, a mulher não assume a responsabilidade de ser a disjuntora do lar, né? Filhos que tentam mandar nos seus pais, de ter regras, de ter ordens, então fica um lar totalmente estruturado, né? E Deus, meu querido, Ele ama a família, Ele quer estruturar a nossa família, Ele quer plenitude na nossa casa, né? De acordo com o papel de cada um. E viver em santidade é uma ordenança, porque lá em 1 Pedro 1,16 fala: sede santos como eu sou santo. E o marido, né, e a esposa, elas têm que se santificar. A esposa santifica o marido. O manto da santidade deve ser a nossa veste diária. Homem e mulher devem ser santos diante de Deus. A guerra pela santidade precisa ser vencida diariamente.
Não quebre princípios. Quando você quebra princípio, com uma briga com o Senhor dos Exércitos, já sabendo que é perdedor. Só somos vitoriosos quando vivemos em santidade e integridade diante de Deus. Então, ser curado é uma decisão. Saber chorar nas horas certas é sabedoria. Viver o amor que Deus entregou é um privilégio. E viver a santidade é estar guardado pelo Pai. Assim, podemos manter a nossa casa espiritual, emocional e física em plena saúde e ordem, pois esse é o nosso dever. Todos os dias, pela manhã, nós devemos acordar declarando que será melhor hoje do que ontem. Isso em todas as áreas. Isso é um legado para mudar a história, mudar a geografia que você está vivendo. Quando você levanta as manhãs e determina. Quantas pessoas mal-humoradas, quantas pessoas de duplo ânimo, quantas pessoas bipolares, hoje está bem, amanhã está mal. Nós temos Jesus na nossa vida, Ele é a essência da nossa vida. Então, todas as manhãs, nós precisamos levantar e declarar: hoje, esse dia será melhor do que ontem. Eu declaro em nome de Jesus. Mude a maneira de falar e você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar, te adorar. Senhor, nós queremos viver em plenitude diante do Senhor. Nós queremos aprender a viver essa plenitude. Nos ensina, Pai, a sermos totalmente dependentes de Ti, Senhor. A vencermos, Pai, os nossos problemas emocionais, a nossa área emocional. Nós rejeitamos todo sentimento errado, Pai. Oh Deus, ao nosso respeito, todo sentimento errado que nos deixa, Pai, muitas vezes em depressão, ansiosos, preocupados. Queremos cuidar das nossas emoções, Pai. Oh Deus, para não sofrer antecipadamente, mas queremos, Pai, conquistar a vitória na área emocional das nossas vidas, para nos levar a ter uma vida equilibrada com os nossos cônjuges, com nossos filhos, oh Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor. Queremos também aprender a chorar na Tua presença, Pai, a derramar nosso coração diante de Ti quando houver necessidade, Senhor. Queremos viver em amor, Senhor. Nos ensina a amar. Tua palavra diz que o amor do Senhor está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, Senhor. Deus, que toda ferida nessa manhã seja curada, seja restaurada, Senhor. Queremos viver em santidade diante do Senhor, Pai. Não quebrar princípios, Pai, mas viver, Senhor, vitoriosos, Pai, com integridade na Tua presença. Sabemos que ser curado é uma decisão, Pai. E nós queremos ter essa decisão no nosso coração de ser curado. Saber chorar nas horas certas com sabedoria, Pai. Viver o amor do Senhor que o Senhor entregou na nossa vida como um privilégio. E viver em santidade, estar guardado por Ti todos os momentos da nossa vida. Nós declaramos essa plenitude em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas palavras e compartilhar para que outros sejam abençoados também, em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor Jesus, e um grande abraço.